Boa noite e bem-vindo ao canal. E hoje me proponho a falar sobre o processo civil, como determinar o ramo do direito civil aplicável para uma determinada situação concreta. Como arrolar os fatos para um certo direito. Isto no âmbito civil. Eu começo a apresentar este tema com a leitura do artigo 1 do Código do Processo Civil, que diz: proibição da autodefesa. A ninguém é lícito o recurso à força com o fim de realizar ou assegurar o próprio direito, salvo nos casos e dentro dos limites declarados na lei. E a lei já é clara quais são esses limites em que o indivíduo pode usar a autodefesa, que são os casos, por exemplo, da ação direta, da legítima defesa, do estado de necessidade, do concedimento do lesado, como podemos depreender dos artigos 336 a 340 do Código Civil, e também o exercício do direito plasmado no artigo 80 da Constituição da República de Moçambique, que é a exceção da regra, que é o direito à resistência, mas se for nos termos do artigo 80 da Constituição da República de Moçambique. Então, eu começo a dizer isso por quê? Que é sempre importante, nós como juristas, quando temos uma situação concreta em que alguém nos coloca para obter a nossa opinião ou o nosso aconselhamento jurídico, nós devemos estar em condições de aclarar se este problema faz parte ou compreende ao direito civil comum ou ao direito civil especial. Isto é doutrina, é pelas teorias, que é a teoria do campo de aplicação do direito. Então, no direito civil comum, nós temos dois âmbitos, que é o âmbito comum e o âmbito especial. Fazem parte do direito civil especial o direito comercial e o direito do trabalho, ou direito laboral. Esses dois são especiais. Logo que alguém nos coloque qualquer questão relacionada com o comércio, com a constituição de sociedade, com a cobranças de créditos devido à sociedade ou a empresários comerciais, facilmente iremos entender que estamos em sede do direito comercial. E também, se alguém colocar uma questão relacionada com a reivindicação das férias, dos salários, ou porque foi alvo de alguma sanção disciplinar na sua empresa, também facilmente iremos descobrir que estamos no campo do direito do trabalho. Isto é prático, é fácil. Mas, contrariamente ao direito civil comum, já não é assim. Por quê? O direito civil comum é vasto. No contexto do direito civil comum, nós encontramos o direito das obrigações, encontramos direitos reais, encontramos direito das sucessões, encontramos direito da família, encontramos vários outros direitos comuns dentro deste ramo. E aí torna difícil em algum momento o nosso trabalho de como entendermos e enquadrar esta preocupação. Por exemplo, se alguém
vem colocar uma questão relacionada com a venda do imóvel. E na venda não foram seguidas todas as formalidades legais que a lei impera para a conclusão daquele negócio. Que ramo de direito nós estaremos? Essa é a questão. Porque, para sabermos qual é o ramo de direito, devemos ter em conta o objeto em causa. No exemplo que eu dei, o exemplo que eu dei, o objeto em causa é o imóvel, a venda do imóvel. E o imóvel, em outras palavras, que são casas, faz parte de que ramo de direito civil comum? Direitos reais, que é direito das coisas. Estão a perceber? Então, como nós sabermos que faz parte do direito das coisas ou de direitos reais? Devemos nos socorrer ao Código Civil. Vamos à temática que fala do direito de propriedade das coisas, a partir dos artigos 1305, se a memória não me falha, e seguinte. Aliás, 1302, que fala do direito de propriedade. A partir daqui, nós já estaremos cientes de que este problema, este conflito tem a ver com os direitos reais. Mas não só. Muitas das vezes, o direito civil comum, pelo incumprimento dos contratos, há sempre uma miscelânea dos ramos de direito, que na maioria das vezes o direito das obrigações não escapa. Sempre encontramos lá, por exemplo, na venda de uma casa, se o comprador não paga o